Tem uns meninos bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá. Um projeto de periferia, de futebol de várzea. Temos aqui um jornalista, nosso convidado, Jorge Fleury, jornalista e professor até na área do futebol aí, que é o mestre, grande mestre, fundador do Salve Periférico, que eu tenho o maior prazer de estar aqui do lado dele aqui, nessa grande missão, que é fazer a mediação desse podcast. Jorge Fleury, seja bem-vindo, muito obrigado. Qual que é a sua contribuição dentro desse projeto, que é maravilhoso, do qual você também fundou o nome do Salve Periférico? Boa tarde a todos os presentes e também aqueles que nos assistem e nos ouvem. Trazer também a gratificação de estar presente nesse podcast. Quando fui chamado para fazer parte desse projeto, hoje em dia as pessoas têm uma visão de forma diferente. A gente, até aquele momento, eu tinha assim o Luizinho como um sonhador, né? E hoje eu vejo que não é um sonhador, ele era um visionário. Porque eu já editava a revista Futebol Total e depois a gente veio junto já editar a revista Cultura e Lazer e fui chamado para a área do esporte. E eu vi ali a oportunidade, conversando nas primeiras reuniões com o Ronaldo, com o Leomar, com o Marquinho, com o Irã, que a gente poderia, logicamente a nossa revista, o nosso trabalho, principalmente meu trabalho no esporte, é em toda São Paulo. Mas que a gente precisava fazer algo em torno da nossa região noroeste. Então, quando eu fui chamado para participar do Salve, eu sempre procurei fazer com que a gente capacitasse e levasse aos lados que nada tinha o esporte. O esporte como introdução à vida social. Você pega o movimento de hoje, por exemplo, do esporte, não só falar do futebol, você vê, por exemplo, o skate, que agora passa a ser olímpico, ele tem atletas lá que já conheceram de periferia e que já conheceram 18 países. Você pega o break, mesma coisa, que também passou a ser um esporte olímpico. E às vezes as pessoas veem o esporte de uma forma mais artificial. Então, só de pensar que, por exemplo, um árbitro de futebol varziano, de futebol de salão, que é um chefe de família, ele consegue, através do curso que ele alcança para arbitrar as partidas, ele pode alcançar um ganho. Ele pode alcançar um ganho em torno de 3 a 5 mil por mês. Coisa que, às vezes, o engravatado não consegue. Então, o esporte, às vezes, ele é visto só como uma bagunça, um entretenimento, e as pessoas não veem como uma introdução ao mercado de trabalho, como também ao entretenimento na população. Então, o que a gente está procurando fazer dentro do Salve Periférico, e essa é a minha parte da luta, é levar nas comunidades o equipamento, qual vai dar oportunidade das pessoas terem um lazer de qualidade, de ter um entretenimento, competições de qualidade, por isso a qualidade dos equipamentos que estão sendo levados a lugares que antes o pessoal nem sonhava com o campo de futebol, como foi nossa luta no Damasceno, por exemplo. Se pegar a luta, as introduções do Salve Periférico, quase nenhuma tinha uma estrutura lá cabível para uma competição de qualidade. Se pegar as fotos, pegar o acompanhamento hoje em dia, vai ver a transformação que foi. E às vezes as pessoas se incomodam com o fator achando que aquilo é para jogar futebol, não sabe que dentro da estrutura de organização do Salve Periférico, aquilo é um equipamento que vai levar a introdução ao esporte aos garotos, sim, mas também vai capacitar o chefe de família, como disse, a ter sua profissão, as meninas, por exemplo, a praticar o esporte, que hoje em dia o futebol feminino já tem a sua Copa do Mundo, que está para se iniciar aí dentro dos próximos 90 dias. E essas meninas estão saindo do seio da periferia, porque ninguém mais discute
a capacidade da periferia no esporte. E por isso que a elite não faz muita questão que essas condições cheguem na periferia. Exatamente, Jorge. Então, lembrando disso, da sua fala, pegando o gancho na sua fala, o presidente fala muito da formação de cidadão. Essa formação em cima da fala do Jorge, que capacita as crianças, que ajuda os mais velhos também, os idosos, porque nesses centros esportivos que são reformados, requalificados, com esses parceiros que você falou, nesses locais são várias atividades esportivas, não é só o futebol, como o Jorge falou, tem lá o karatê, tem o jiu-jitsu, tem as oficinas, e você, como um dos participantes desses projetos, como você encara, assim, a dificuldade que a gente tem dentro da periferia de conseguir recursos para executar esses projetos? A grande dificuldade que se tem hoje é a burocracia dos órgãos públicos. O que acontece é que o governo, em geral, independente de bandeira partidária, ele não olha o terceiro setor de uma forma que deveria olhar. De parceria mesmo, de trazer para a comunidade toda essa infraestrutura que precisa para que aqueles gestores das entidades do terceiro setor consigam fazer esse trabalho que o nosso amigo Jorge está falando, né? Que é de qualificar lá as crianças, de dar um amparo, um aconchego para os idosos que estão abandonados na periferia. Hoje os idosos não têm praticamente o que fazer dentro da periferia. Então esses campos de futebol, essas áreas, deveriam ter lá um jogo de malha, um jogo de bocha, alguma coisa mais voltado para a pessoa idosa que não consegue correr, né? Mas, né, já produziu muito aí dentro dos campos, né, presidente? Exatamente. Já fez muito gol, já balançou muita rede, só que agora a idade chegou, não dá mais. Então vamos buscar o quê? Um baralho, um dominó, atrações, uma dança, né? Que os velhos ainda gostam de ter uma velhinha para dar um remeleixo aí, sempre é bom. Isso né? mesmo. E é saudável para a mente, para a alma, para o espírito, e eles se sentirem bem. A gente precisa juntos aí estar buscando parceiros, porque o recurso é difícil. Né? A burocracia que foi criada dentro da máquina pública dificulta o acesso do pequeno, do periférico, da pessoa da favela, o favelado mesmo. Tem os mimimi aí que não gosta que fala que é favelado. Eu tenho honra de falar que a gente nasceu na favela. Exatamente. E favela, não tenho problema nenhum com isso daí. Exatamente. Né? A gente, graças a Deus, tivemos oportunidade na vida, tivemos uma vida um pouco melhor, mas nunca podemos esquecer da nossa origem, que é lá, na terra, é em tudo que falta. E tudo Exatamente. a gente luta para que mude, né? E um dia vai mudar com fé em Deus. Se Deus quiser. Jorge, a introdução dentro dos CDCs, dos espaços públicos da prefeitura, principalmente equipamentos esportivos que estavam totalmente deteriorados, que veio uma requalificação para eles através desse projeto do Guilherme Correia, né? Nem existiam, foram construídos também, e através desse projeto, do qual você faz parte há mais de 20 anos, e do qual o Guilherme Correia vem dando um suporte muito grande nas parcerias que ele traz para dentro do projeto do Solve. Como você encara a gestão desses espaços dentro do que o Guilherme já falou, em que a nossa ideia é produzir projetos para que esses equipamentos tenham a sua funcionalidade de uma maneira legal? Então, eu acho que é o que a gente falou, né? O grande passo, que foi o equipamento, já chegou. E agora nós temos aí, por exemplo, um ano, eu tenho conversado bastante com o Guilherme nesse sentido, que agora é o período de treinamento do pessoal que tem acesso a esses equipamentos, como eles vão administrar o equipamento, como vamos conduzir a programação desses equipamentos, que a gente pega até uma base, por exemplo, para dar alguns exemplos dos lugares mais avançados no sentido do esporte. Muita gente de São Paulo vai lá no União dos Operários e não para assistir futebol. Eles vão lá para comer o carneiro, que a culinária do restaurante de lá é muito forte. E aqui, por exemplo, na região, o pessoal ainda está treinando para começar a servir um lanche de qualidade. O trabalho de culinária. Então, tudo isso vai ser levado a esse pessoal. Você pega na Zona Sul, os clubes, por exemplo, existem competições, como bem falou o Guilherme com o seu conhecimento recentemente aí,
tem campeonato Super 70, só jogadores acima de 70 Ótimo. anos. E é de alto nível, porque logicamente, como eles foram de um bairro mais desenvolvido, a estrutura física deles é outra. Mas isso não inibe que a gente continue a fazer, que nem já fizemos alguns, acima de 50 anos, acima de 60 anos, que é para que a terceira idade se sinta inserida no contexto do esporte também. Se não dá para jogar bola, como bem falou o Guilherme, ele vai dançar, vai jogar uma malha, vai jogar uma bote, vai jogar um dominó, mas o espaço está sendo preparado e a gente sempre pede um pouco mais de paciência aos moradores que estão ao redor, que o nosso objetivo não é exclusivamente o jogo de futebol, e o jogo de futebol só a rua de cima contra a rua de baixo, não. A gente tem em mente a prática do futebol também, mas o futebol como entretenimento, com boas partidas, boas competições, ao alcance de todos, né, que a pessoa não precise pegar a condução para assistir um bom jogo de futebol. Ele vai ter lá nesses CDCs que a gente tem lutado por eles aí, e a gente está introduzindo aí, estamos fazendo um planejamento juntamente com o Guilherme, com o Jajá, com você, Luizinho, com o Ronaldo, no sentido de que a gente leve também competições de qualidade a esses lugares, aos amantes do futebol também. Maravilha, maravilha. Guilherme, ainda tem o Diego ainda, que você vai vir falar com você aqui daqui a pouquinho. É um dos convidados, está chegando por aí, daqui a pouquinho ele está aí, gente. Diego Bruno ainda tem como convidado. Temos um convidado especial que está aqui, que depois eu vou revelar para vocês também, que é da parte cultural e musical. Mas batendo uma bola aí, vocês dois aí, como esporte em si, a gente fala muito do futebol, mas a gente tem o basquete, tem o vôlei. Inclusive, esses parceiros seus trouxeram para a Zona Norte e Noroeste equipamentos requalificados. Não foi só campo de futebol, foi quadra poliesportiva, tem muita sede social, e na sede social são feitas essas oficinas, formado cidadão aí nos cursos profissionalizantes. E você, como responsável por isso, um dos responsáveis que está aí nessa briga, como você pensa isso daqui mais ou menos uns 3, 4 anos, com esse preparo para essas pessoas, para esses pais, para essas mães? Qual que é a programação que você tem assim em relação a você pontuar? Vai ter uma pontuação? Isso eu quero entender. Vai ter uma pontuação, o papai tem que deixar as crianças na escola, a criança tem que estar bem na escola com o professor, a criança tem que obedecer o papai e a mamãe. Como é que é esse projeto que você, o Jorge, esse pessoal do Salve, está querendo implantar dentro desses CDCs? Hoje a gente aproveita um pouco do que já se tem nesses aparelhos aí da comunidade. E a grande maioria, até para nossa surpresa, né, Jorge? Dos professores e dos administradores daqueles espaços que são públicos, né? Ou indiretamente acabam sendo públicos, eles já têm essa preocupação de que aquele garoto, para praticar esporte, ele precisa alguns requisitos, né? Algumas normas, que são exatamente o que o presidente falou: estudar, né? Respeitar o pai e a mãe, que às vezes não respeita, né? Quer bater, né? A gente que já está com a barba branca aí, a gente sabe que na época, né, bença pai, bença mãe, infelizmente cada dia que passa isso está acabando, perdendo. A molecada lá na frente vai se arrepender. Guarda essa data, vai se arrepender, porque respeitar pai e mãe é bíblico, né? Já começou lá de trás, não pode parar, tem que continuar. E o nosso trabalho vai partir dessa premissa. A criança vai ter que estar estudando, vai ter que estar respeitando os pais. Se o pai chegar lá e reclamar também, ele vai tomar lá uma punição, um gancho, alguma coisa, porque ele tem que entrar dentro de um contexto. Agora, como o presidente falou, qual que é a grande dificuldade que a gente tem? Recurso. Então, dentro desse projeto que a gente está criando, junto com o Jorge, junto com os demais aí da equipe, nós vamos desenvolver o quê? Uma forma de criar uma parceria. O empresário que quiser, eventualmente, colocar sua logomarca dentro do projeto Salve Periférico, na comunidade, que leva tudo esse bem-estar para a família,
desde da criança até o idoso, nós vamos criar uma forma de selos ou de premiações e de logomarca estar vinculada ao projeto, e esse empresário vai estar tendo a sua marca, a sua empresa divulgada dentro da periferia como um trabalho social. Porque a gente sabe que se a gente dependesse só de governo, como o nosso amigo Márcio que esteve hoje aí, disse, a gente hoje não estaria onde estamos aí no transporte, estaríamos ficado pelo caminho. Então a gente tem que lutar junto, nós, enquanto comunidade, de mão dada, e os empresários que quiserem nos ajudar vão ser procurados, a gente vai passar o chapéu, sim, para vir somar com a comunidade. Verdade. Lembrando também que nas próximas edições nós convidaremos as lideranças locais, os líderes de todos os bairros da Zona Norte e Noroeste, da cidade em si. Então, aguardem aí que vocês vão serem chamados também, os líderes, os grandes líderes, as pessoas que fazem acontecer nos bastidores, que tem gente que nem sabe, mas tem muita liderança boa, tem muita liderança que faz parte desse projeto, né Guilherme, né Jorge? Sem que traz, que faz essa corrente, que faz acontecer, porque o Salve Periférico tem muito isso, pegar na mão, vamos juntos, todos nós, pra gente conseguir conquistar. E tem empresário que nos ajuda, né, presidente? Mas não quer ser Exatamente. divulgado, a gente respeita também, continua ajudando que a gente precisa. Exatamente, aí. Precisa muito, hein? Jorge, a família, como a gente insere a família nessa parte esportiva, nessa parte até um pouco, porque a cultura e o esporte estão ligados, inclusive, daqui a pouco vamos falar de cultura. Isso aí está muito ligado. Como a família está inserida dentro disso? Porque para nós é muito importante a família estar dentro disso para seguir aqueles quesitos que o nosso presidente acabou de citar aqui agora. É porque, na realidade, o esporte, principalmente para o jovem e para a família, ele é uma introdução naquilo tudo que a gente pensa. Porque você pega, por exemplo, pelo estudo que se tem feito, a partir de 2035, a maioria dos veículos vão ser elétricos. Então, através do esporte, a gente pretende introduzir também nesses espaços curso voltado ao profissional dessa área. Né? O que está muito aí ascendente para os próximos anos é energia limpa. Então, a gente tem conhecimento com as pessoas que vão fazer curso nesses lugares a respeito da introdução da energia solar. Então, o menino chega lá jogando futebol, e às vezes ele não vai ser um craque de bola, mas ele vai sair um técnico em energia solar. Então, tudo isso a gente tem total pensamento. Como você pega, por exemplo, nós estamos na energia, no celular, muito avançado, mas a gente enxerga também a dificuldade dos pais, dos avós, em manusear, em operar o celular. Então, a gente quer levar para esses lugares também o curso para a Dona Maria, o seu José, ter um conhecimento melhor do que é e como funciona o simples celular. Que muita gente, às vezes, até ganha um equipamento mais sofisticado e não sabe 10% do que tem na mão. Então, esses lugares, o que eu sempre brinco com as pessoas que a gente tem feito, é um quilombo que vai trazer a liberdade. É assim que eu vejo o nosso CDCs. É um lugar que vai trazer para a população, em termos de conhecimento, entretenimento e, logicamente, esporte, uma oportunidade de ascensão como pessoa e como profissional. Maravilha, Jorge. Nosso muito obrigado pela sua presença aqui. Tá? Um convidado ilustre, estará sempre aqui nesse bate-papo com o Guilherme Correia, que estará inserido em todas as edições, né, do nosso podcast, A Voz das Comunidades, a voz que pode, né? E parabenizar a iniciativa do Salve com mais esse projeto aí do podcast, né, da Voz das Comunidades, que vai levar aí para dentro da comunidade mais uma forma de comunicação, né, de uma forma bem despojada aqui. Parabéns, viu, presidente, com essa iniciativa, uma iniciativa maravilhosa. A gente está aí para somar e ajudar no que for possível. E aí, os empresários que não conhecem o trabalho do Salve Periférico, acesse as redes sociais, se inscrever no Google Salve Periférico, já vai estar lá, e ver aí o trabalho. E se puder ajudar, ajude, porque são mulheres e homens de fibra aí honestos que vêm fazendo um trabalho maravilhoso. maravilha, ó. Tá aí as nossas redes sociais, vão estar embaixo aí para vocês verem. Meu muito obrigado a todos que estão aí do lado de lá. Agradecer a vocês a paciência, o carinho, o amor que tiveram. Nosso podcast volta em breve para todos vocês.
Podcast A Voz das Comunidades, a voz que pode.